Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu aquela respirada, deu aquela descansada, professor, tem que ser assim. Na situação, problema matemático, eu me aperrei, professor, fico complicado. A gente está tentando padronizar um pensar, um desenvolvimento. A gente está tentando sistematizar para vocês, ou seja, deixar um passo a passo. Eu estou olhando para um gráfico, o gráfico é uma reta, professor. Se tiver inclinado para a direita, é crescente. Se tiver inclinado para a esquerda, é decrescente. Professor, o que eu devo observar? Eu já sei que é crescente, eu já sei que é decrescente pela inclinação. Se ela for crescente, o A é positivo. Se ela for decrescente, o teu A é negativo. Primeira observação. Segunda, você vai observar neste gráfico justamente onde que esta reta toca ou corta, tanto o eixo X quanto o eixo Y. Tá, professor, quando corta o eixo X, aquele ponto lá é o zero da função. O que é um zero da função? É o valor de X quando o Y vale zero. Professor, o que é, professor? Aquele ponto onde a reta corta o eixo Y. Ali já é o valor do B. E se eu já conheço o B, professor, para a gente montar a lei de formação, eu preciso que você localize apenas um par ordenado. Vem cá que você vai entender. Na nossa situação, nós estávamos analisando este gráfico. Nós já visualizamos que esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau. Eu já sei que este gráfico, pela inclinação dele, que é para a direita, é o gráfico de uma função crescente, logo, o valor do A é positivo. E eu já consegui bater o olho ali, professor, e o B, eu já estou vendo que vale 1, professor. Eu já sei o valor do meu B, professor, aqui, ó. Eu já sei quem é o valor do B. Está faltando acharmos o A. Opa, deixa eu ver o Gabriel. Opa, grande Gabriel. Nessa aula aqui foi apresentado um projeto, se eu não me engano. Eu acho que estava sendo transmitida alguma coisa justamente nesse horário da aula, tá bom? Então, realmente não teve essa nossa aula ontem do 9º ano. Beleza? Prof, então, para a gente achar, professor, o valor do A, eu vou precisar de pares ordenados. O B, eu só olhei e já descobri que o B é 1. Então, professor, pares ordenados são todos os pontos que tocam na reta. Então, eu posso dizer que este ponto aqui é um par ordenado. Eu posso dizer que este ponto aqui é um par ordenado, professor. Agora, qual que é o par ordenado que representa este ponto aqui? Professor, esse aqui, o X dele é 1. E o Y dele, professor, é 3. Este ponto aqui, o X é 2 e o Y é... E, professor, o senhor localizou 2 pares ordenados. O ponto B ali, professor, ele também é um par ordenado. Só que eu vou procurar pares ordenados que não tenham a localização do B. Tá, professor, por quê? Porque para a gente representar essa lei de formação, a gente simplesmente pega o par ordenado e faz uma pequena substituição. Eu pego o par ordenado e eu vou substituir naquela expressão, que ela é uma relação de y que é escrita em função de x. Eu posso dizer que a vezes x mais b é sempre igual ao y. Ou seja, esse método que eu vou mostrar aqui para vocês é o método algébrico, professor, que consiste em você pegar 2 pares ordenados, estou vendo que tem ali os 2, ou apenas um, caso eu conheça o meu B. Como nós já conhecemos o B, professor, eu pego apenas um par ordenado. Eu tenho um par ordenado 1 e 3 e eu tenho um par ordenado 2 e 5. Qual dos 2 pares ordenados eu devo pegar? O que você achar melhor, o que você achar menor. Professor, se é para mim escolher, eu posso? Pode. Tanto faz qualquer um? Tanto faz. Eu vou pegar, então, o 1 e o 3. Por quê, professor? Eu já sei que o x é 1. O que é que eu vou fazer, professor? Estou vendo lá a expressão? Quer dizer que no lugar do x, eu vou botar 1. Professor, eu sei aqui que o y, professor, desse par ordenado que eu escolhi é 3. Então, no lugar do y, eu vou botar 3. Prof, você só vai precisar de um par ordenado? Vou. Por quê, professor? Porque eu já sei quem é o B, professor. O meu B, professor, está aqui, ó. O meu B, professor, ele vale 1. Ah, professor, então de boa. Só substituir? Só. Vai ficar A, que eu quero descobrir, vezes o valor do x, que eu pego do par ordenado lá, ó, que é 1, mais o B, que eu já tinha descoberto, que também é 1,
é igual ao y do par ordenado, que vale 3. Então, o meu trabalho é pegar o par ordenado e substituir na lei de formação. E a gente vai resolver esta pequena equação que é originada ao substituirmos este par ordenado. Olha que simples. Então, vai ficar A vezes 1 dá A mais 1 é igual a 3. Para resolver e encontrar o A, eu vou pegar esse 1, vou passar lá para o lado do 3, professor, ele tem que passar subtraindo. Então, o meu A vai ser igual a 3 menos 1. O meu A, professor, vai dar exatamente igual a 2. Professor, eu sei que o A é 2, que eu resolvi a conta, e eu já sei que o B vale 1, professor, que nós encontramos simplesmente olhando para o gráfico. Então, eu vou montar, professor, essa lei de formação. Eu sei, professor, que Y é igual a A, que eu acabei de descobrir, vezes X mais B. Então, vai ficar Y é igual ao A, que é 2x, mais o B, que é 1. Pronto, professor. Acabei de montar a função do primeiro grau. Acabei de montar a lei de formação que representa esta função. O método que nós utilizamos foi o método algébrico, professor, que é aquele que eu preciso do par ordenado. Mas eu poderia chegar nessa mesma função que vocês estão visualizando aqui por outro método, que, de preferência, professor, é o que eu mais utilizo. A preferência dos alunos também, professor. Por quê? Porque esse outro método, professor, ele basicamente trabalha com a geometria. O nome do método é método geométrico, professor. Como é que funciona esse método geométrico, professor? O método geométrico consiste em você simplesmente desenhar um triângulo abaixo desta reta. Poxa, professor, como assim? Eu posso desenhar aqui, professor, ó, tá aqui a reta, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Tá aqui a reta, professor. Eu vou simplesmente, professor, eu posso desenhar esse triângulo aqui? Pode, professor. Pode ser esse triângulo aqui. Professor, pode ser outro triângulo? Pode, gente. Eu posso desenhar esse triângulo aqui, ó. E, professor, eu é que escolho, você é que escolhe. Professor, eu posso desenhar, professor, um triângulo grande aqui, professor. Posso desenhar esse triângulo aqui? Pode, professor. Quem escolhe é o senhor, a questão do triângulo. Prof, eu posso desenhar ele todinho até lá embaixo, professor, se eu quiser? Pode. Quem escolhe é sempre você. Então, peraí, professor, como é que funciona esse método geométrico? A gente primeiro vai desenhar esse triângulo. Opa, passei sem querer. Deixa eu ver, eu vou fazer esse aqui, tá bom? Aí você escolhe o seu aí. Muda o resultado? Não, professor, não muda. Eu vou fazer esse aqui, ó. Fechei aqui. Fechei aqui. Eu vou analisar este triângulo aqui, ó. Professor, toda vez eu posso fazer desse jeito, função do primeiro grau? Pode sim. É bem mais rápido, professor. Bem mais rápido. Por que que é mais rápido? Porque eu não vou precisar dos pares ordenados aqui. Essa função é a mesma do exemplo anterior, não é isso? A gente já sabe que ela é uma função crescente, professor. A gente já sabe que o A, ele é um valor maior que 0, professor. A gente já sabe que o B, professor, olhando para esta função, eu já sei que o B vale 1, professor. Por quê, professor? Está aqui, ó. Onde a reta toca ou corta o eixo Y, já é o valor do nosso B. Tudo bem até aí? O B vale 1, professor. Ficou só muito em cima aqui, só ajeitar aqui a setinha. Pronto, professor. Eu já sei que o B vale 1. Prof, como é que funciona o método geométrico? Você vai aprender, professor, que o valor do teu coeficiente angular, ele é sempre a tangente do ângulo formado entre a reta e o plano horizontal. Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo de inclinação dessa reta. É o meu ângulo, professor, que determina o coeficiente angular. Por isso o nome coeficiente angular. E o que que a gente faz para achar este ângulo? A gente analisa quanto que vale essa distância, professor,
e quanto que vale essa distância aqui de baixo. Eu aprendi na geometria, professor, que a tangente do ângulo é só dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Para você não confundir, tu lembra do refrigerante, da Coca, né, Gabriel? Bem gelada, perto do horário do almoço, ninguém merece. Professor, a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é o CO, com o cateto adjacente, que é o K. Ou seja, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o lado que está na frente do ângulo. E o cateto adjacente é o lado que toca no ângulo. Então, se nós analisarmos, professor, esse triângulo, eu pergunto para você, quanto é que você acha que vale o cateto oposto? Quanto é que você acha que vale o cateto adjacente? Quanto vocês acham que vale? Professor, o cateto oposto ali, ele vai do 1 até o 5, não é? Professor, o cateto oposto vale 4, professor. O cateto oposto vale 4, ó, porque vai do 1, que é o B, até o 5, aquela distância. Professor, e se eu pegasse um triângulo menor, não seria um valor menor? Seria, mas a resposta final vai dar a mesma para o A. E o cateto adjacente? Professor, o cateto adjacente vale 2, professor, porque vai do 0 para o 2. Então, professor, o senhor vai pegar o valor do cateto oposto, que é 4, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Quanto é que dá 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 dá exatamente 2. Acabei de encontrar o A, gente. Acabei de encontrar o A. Não precisei dos pares ordenados, não precisei equacionar. Eu desenho um triângulo, eu visualizo quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Divido o cateto oposto pelo cateto adjacente, encontro o meu coeficiente angular. E, professor, então, se eu sei que y é igual a x mais b, você acabou de achar o A, então vai ficar y, é o A que é 2x, mais o B, que nós já havíamos descoberto simplesmente olhando para o gráfico. O professor B é 1. Está aqui, professor, a lei de formação que representa a reta deste gráfico. Vocês entenderam? Posso pegar outro exemplo? Vocês podem ir pontuando, vocês podem ir perguntando. Vou botar o exemplo 2. Olha este outro gráfico. Quais são as observações que devem ser feitas por nós? Primeiro, que tipo de gráfico é esse? Professor, o gráfico em questão é uma reta, professor. Então, eu já sei que trata-se de um gráfico de uma função do primeiro grau. Professor, essa parte eu já sabia. O gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau. Por quê? Porque é uma reta. Pela inclinação, professor, eu já sei que esta função que está sendo analisada, ela é uma função crescente, professor, porque está inclinada para a direita. Sendo esta função crescente, o valor do meu A é maior que 0. Então, são observações que devem ser feitas desde o início. Professor, o que eu devo observar agora? Eu devo verificar se eu consigo localizar o valor do B. Eu aprendi que uma função do primeiro grau é y igual a x mais b. E esse b, quando trata-se de gráfico, muitas das vezes eu encontro somente observando. Como é que eu faço para observar? Eu vou verificar onde que a minha reta toca ou corta o eixo y. Professor, pois essa aí está fácil. O valor do meu B, vou até trocar aqui a corzinha da caneta. O valor do meu B, professor, está aqui, professor, ó. O B, professor, vale 100, professor. Eu já sei o valor do B. Cara, muito fácil essa parte aí. Tá, professor. Se o senhor vai fazer pelo método algébrico, o método algébrico diz que para nós montarmos uma função, para nós acharmos o valor do A e do valor do B, eu preciso localizar neste gráfico, nesta reta, 2 pares ordenados. Ou apenas um, caso eu conheça o B. Já conheço o B, professor, então eu só vou precisar de um par ordenado. Como eu já sei quem é o B, eu só preciso de um par ordenado. Ele deu esse par ordenado para a gente? Deu, professor? Deu, foi muito, ó. Aqui eu tenho um par ordenado, 2, 3. Olha o tanto de par ordenado. Eu tenho um par ordenado 1 e 110. Eu tenho o par ordenado 2 e 120. Eu tenho o par ordenado 3 e 130.
Professor, mas o senhor tem 3 pares ordenados. Você vai usar os 3? Não, vou usar só um. Eu só pego um. Por que eu só pego um? Porque eu já sei quem é o B. Se eu já sei quem é o B, eu vou pegar um par ordenado. Se eu não sei quem é o B, porque tem situação, problema que não dá para ver o B, aí nesse caso eu vou pegar 2 pares ordenados. Isso, José William. Tá, professor, como é que funciona? O par ordenado, professor, que é dado por um valor de x e de y, nós vamos simplesmente substituir na lei de formação, que é AX mais B igual a Y. Tá, professor, mas qual par ordenado eu pego? O par ordenado que você quiser. De preferência o que tem os menores valores. Se sou eu, na realidade, que tenho que escolher, professor, eu escolho o menor. Eu vou pegar esse aqui, professor, ó. Eu vou usar esse aqui. 1 em 110. 1 e o Y é 110. Por quê? Fica mais fácil, professor. Na situação, se o X for 1, o meu trabalho é botar bem aqui 1, professor. Se o Y, professor, é 110, eu vou colocar aqui 110. E, professor, eu já conheço o valor do meu B, professor. Eu já sei que o B, professor, ele vale 100. José William colocou pra gente, Gabriel colocou pra gente. O B vale 100. Então, a gente vai agora só substituir. Vai ficar A, que eu quero descobrir, eu sei que é positivo, mas não sei o valor dele, vezes o valor do X do par ordenado que nós escolhemos, que é 1, mais o valor do B, professor, ó. Quem que é o B, professor? O B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. O B é 100, professor, então bote lá. É igual ao Y do par ordenado, que vale 110. Sempre no método algébrico, a gente vai ter uma pequena equação, professor, para resolver. Eu resolvendo essa equação, vou achar o valor do A. Vai ficar A vezes 1 da A, mais 100 é igual, A mais 100 é igual a 110. Resolvendo esse 100, eu vou passar para o lado do 110, ele vai passar subtraindo, eu vou ter que o meu A vai ser igual a 110 menos 100. O valor do meu A vai ser exatamente 10, professor. Achei o valor do A e eu já conhecia o valor do B. Então, agora só é montar a função. Se eu sei, professor, que a função é escrita na forma y igual a x mais b, nós já achamos o A, que é 2, ou desculpa, que é 10, e eu já sabia que o B era 100, vai ficar y é igual a 10x mais o B, que é 100. Tá aí, professor, montada a expressão matemática, a lei de formação, que representa esta reta, que representa esta função do primeiro grau. Aí você sabe que tem 2 caminhos. Eu posso usar esse aí, que é o método algébrico, que é aquele que eu pego os pares ordenados, ou eu posso usar o método geométrico. Como é que funciona o método geométrico, professor? O senhor vai desenhar aquele triângulo. Professor, faz aí para mim entender. Vou pegar aqui esse triângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Professor, eu poderia pegar até mais embaixo? Posso. Professor, eu poderia pegar só um pequenininho? Posso, professor, tipo, eu quero que o senhor faça só com esse pequenininho, bem aqui, ó. Eu posso fazer só com esse pequenininho? Posso. Quem escolhe é você, o tamanho do triângulo. Eu não vou fazer pequenininho demais, porque senão vai ficar ruim para quem está acompanhando pelo celular. Vou fazer esse aqui, ó. Tá aí o triângulo, professor, que nós iremos analisar. Eu vou analisar esse aqui, professor, que eu estou dando destaque aqui, ó, para vocês. Cadê o ângulo, professor? Onde é que eu localizo o ângulo? Professor, o ângulo está aqui, ó. Está aqui o ângulo alfa, professor, que é o ângulo, professor, que vai ser o ângulo de inclinação desta reta. O que é que a gente vai buscar aqui, professor? Ó, eu sei que isso aqui é o cateto oposto, eu sei que essa distância é o cateto adjacente. No método geométrico, eu quero montar a função igual como é no algébrico, que é ax mais b. Esse b, professor, eu já verifico logo se dá para achar. Dá sim, professor, ó.
Olhando para o gráfico, eu já sei que o B vale 100. Por quê? Porque o B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Tá faltando nós acharmos esse A. E no método geométrico, o A, professor, é sempre a tangente daquele ângulo. Ou seja, é só pegar o cateto oposto do triângulo dividido pelo cateto adjacente. Aí você pode, professor, mas se o meu triângulo for diferente do seu, como é que dá o mesmo resultado? Dá sim, gente. Porque quaisquer triângulos que nós tenhamos aqui, eles são semelhantes. Ou seja, quer dizer que os seus lados, suas dimensões, são obrigatoriamente proporcionais. Então, quem que é o cateto oposto nesse triângulo? Professor, essa distância aqui, ó, que é o cateto oposto, é do 110 até o 130. Professor, essa distância é 20. Quem é que é o cateto adjacente? Vai do 1 até o 3, professor. Do 1 até o 3, essa distância vai ser 2, professor. Então, eu sei que o cateto oposto desse triângulo que eu acabei de analisar é 20. Eu sei que o cateto adjacente é 2. 20 dividido por 2 vai dar... Professor, acabei de achar o A. Não sei vocês, eu acho mais fácil o método geométrico. Porque o método geométrico eu só vou olhar as distâncias ali, do cateto oposto e do cateto adjacente. Então, se o A é 10, se o B é 100, professor, que eu já tinha descoberto o valor, eu só vou montar. Y é a X mais B, ou seja, Y é o A, que é 10, X mais o B, que é 100. Professor, por que eu tenho que aprender a montar uma função a partir do gráfico? Por quê? A mesma coisa que eu perguntei para vocês lá naquelas questões do táxi, eu também irei perguntar nas questões de gráfico. No gráfico, tu vai ter um valor de X, tu vai ter um valor de Y. Se ele te der o X, tu substitui no X para achar o Y. Se ele te der o Y, tu substitui no Y para achar o X. Não muda. Pegou? Vamos lá, professor. Mais uma. Só que agora com contexto, agora com a pergunta que vai ser feita para vocês. Eu não vou ler a questão ainda, eu vou começar a conversar com vocês, vou observar e discutir com vocês aqui. Olha para aquele gráfico. Professor, estou olhando. Aquele gráfico, eu já estou olhando aqui, professor, que ele é representado por uma reta, né, professor? Então eu já posso dizer que esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau. Olhando para esta mesma reta, professor, a inclinação dessa reta, eu já posso dizer, professor, que esse gráfico é o gráfico de uma função crescente, professor. E o que eu devo observar em um gráfico? Professor, possivelmente, independente da pergunta, ele pode pedir para você encontrar a lei de formação. Olha, dependendo da pergunta, se eu encontrar a lei de formação, eu resolvo a questão. O que é montar a lei de formação? Professor, a lei de formação é nós montarmos essa fórmula. Y é igual a vezes X mais B. Para a gente montar essa expressão, professor, eu tenho que encontrar o valor do A e o valor do B. Vocês já entenderam que eu posso tentar visualizar o B. Será que eu já consigo, só olhando, verificar quem é o valor do B? Professor, o B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, é visível lá, é no menos 1000. E o valor do A? Professor, quem escolhe sou eu, método algébrico ou método geométrico? Eu fazia um triângulo lá, professor. Eu fazia logo um triângulo. O que é que ele quer aqui, professor? Deixa eu ler agora. Ele disse para mim que em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30 do mês. Meus amores, olha onde é que os alunos acabam se atrapalhando. Se você olhar para este gráfico, se você olhar para esse plano cartesiano, lá no lugar do eixo X, ele não colocou o X, ele escreveu tempo. E no lugar do eixo Y, ao invés dele botar a letrinha Y, ele colocou lucro. É para você passar a observar em qualquer função que o teu X e o teu Y nada mais são do que grandezas, do que variáveis. Ou seja, olhando para essa questão, eu posso dizer para você que o X, professor, ele representa para mim o tempo, a quantidade de dias. E o Y, professor, nessa questão,
representa o lucro. Então, ele só pode fazer duas perguntas para mim. Ou ele pede para você achar o lucro, nesse caso ele está pedindo para você achar o Y, ou ele pede para você achar a quantidade de dias, ou seja, ele está pedindo para você achar o X. Igual a questão do táxi. Quando ele me deu a distância, tu não achou o valor pago? E quando ele te deu o valor pago, tu não achou a distância? É a mesma coisa. Se eu te der a quantidade de dias, eu estou te dando um valor de X, tu vai substituir no X para achar o Y. Se eu te der o lucro, o valor dinheiro, o lucro, professor, em reais, eu te dei um valor de Y. Quer dizer que tu substitui no Y para achar o X. Mas para a gente fazer essas substituições, eu tenho que montar essa lei de formação. Então, se eu perguntar para vocês já sabem quem é o B aí? Gabriel, menos 1000? Professor, é sim, professor. Ele quer nessa questão que você simplesmente monte a lei de formação. Professor, mas ali não tem X, não tem Y. Gente, é só você entender que o lucro é o Y e que o tempo T é o X. Então, no lugar do Y, professor, ele colocou um L. E no lugar do X, ele colocou um T. Agora, gente, por que eu peço que vocês observem, discutam, analisem? Eu peço que você faça isso, meus amores, porque na grande maioria das vezes não precisa fazer conta. Sabe por quê? Olhando para este gráfico, eu tenho certeza que você já percebeu que o valor do B é menos 1000, professor, porque é onde a reta toca ou corta o eixo Y. O B é menos 1000. Então, se você olhar as alternativas, qual que é o valor do B que tem na letra A? 3.000. Qual que é o valor do B que tem na letra B? 4.000. Na letra C, professor, não estou nem vendo o valor do B, deve ser 0. Na letra D, professor, menos 1000 e na letra C, 3.000. Professor, já sei a resposta. A alternativa correta é a letra D de dado. Por quê, professor? Olha o valor do B aqui, professor. A única alternativa que tem o valor do B valendo menos 1000, professor, é a letra D. As outras, os valores do B é diferente. Então, por simples observação, a gente conseguiu descobrir a alternativa correta. Por isso, aquele passo a passo, aquela sistematização. Prof, se eu fosse fazer a conta e eu vou escolher o processo, eu faria pelo método geométrico. Eu desenharia o meu triângulo, professor, já sei quem é o B. Professor, o triângulo, quem escolhe o tamanho dele sou eu. Desenhei aí o triângulo, professor. Vou descobrir quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Se você olhar, professor, o cateto oposto ali é o 4.000, que vai do menos 1000, ó. Essa distância aqui, professor, ela sai daqui até aqui. Essa distância aqui, professor, é 4.000, professor. Essa distância aí é 4.000. Embaixo é 20, professor. Então, cateto oposto é 4.000. Cateto adjacente é 20. 4.000 dividido por 20. Professor, encontrei que o A é 200. Eu já tinha encontrado o valor do B só por observação. Então, professor, na nossa situação, eu posso escrever, eu posso montar essa expressão. O A é 200, professor, no lugar do A você vai colocar 200. E o B, professor, eu já sabia quanto que era. O B vale menos 1000. Vai ficar como, professor? Vai ficar f de x é igual a 200x menos 1000. Professor, mas eu não vi essa alternativa lá não. É porque, na realidade, o lucro seu, professor, é o y. Então, professor, aqui não é o meu y, não é y igual a 200x menos 1000? A diferença é que, ao invés dele usar y, ele usou lucro é igual 200 vezes. No lugar do x, ele usou a letra t. Então, vai ficar 200t menos 1000. Você entendeu? 200t menos 1000. Eu acho que vocês entenderam. Posso fazer agora um apanhado geral de tudo que a gente discutiu, para vocês estarem tentando resolver? O pessoal começou, alguns polos começaram participando, agora estão acanhados novamente.
Vamos lá, gente. Eu acho que vocês já estão experts. Vamos começar a nossa revisão de tudo que foi discutido hoje com vocês. Ele diz ali para mim, professor, que um motorista de táxi cobra R$ 3,50 na bandeirada. Esse aqui o cara já me ajudou, ó. Por quê, professor, que ele me ajudou? Ele já foi logo dizendo aqui para mim, professor, que a bandeirada é a parte, ó, fixa, professor. A bandeirada é a parte fixa e 1,50 por quilômetro rodado. Letra A, primeira pergunta lá. Ele quer saber quanto que você vai pagar por uma corrida de 10 quilômetros. Prof, o senhor acabou de dizer para mim que se eu conseguir montar a expressão y igual a vezes x mais b, o que é montar é encontrar o valor do a, encontrar o valor do b. Mas aqui não tem gráfico, né, professor? Não é questão de gráfico. Mas eu tenho que entender que este b aqui, ele sempre representa para mim a parte fixa. E este a aqui, professor, sempre representa para mim a parte variável. Então, professor, parte fixa eu já tenho aqui, professor. Eu já tenho o valor do meu b, professor. O b é fixo, 3,50. E tem uma parte variável, professor. A parte variável aqui, esse 1,50, ele é o valor do nosso A, professor. Por que esse 1,50 é o valor do A? Porque é 1,50, ele pode mudar, ele pode variar. Ele só é 1,50, professor, se for 1 quilômetro. Se for 2, eu já não vou mais usar 1,50, eu vou usar 3. Se for 3 quilômetros, 3,50. Ou seja, é 1,50 vezes o quilômetro rodado. Então, se a gente for escrever a expressão, eu posso dizer, professor, que considerando que o y é o valor pago e que x é a distância percorrida, professor, sempre o y vai ser o valor pago, de preferência, o y é sempre o resultado de uma conta que eu vou fazer com x. Eu posso dizer que a expressão, professor, que calcula o valor pago nesse táxi vai ser o A, que é 1,50, vezes a distância, mais o quilômetro rodado, que é 3,50, professor. Mais a bandeirada, perdão. Professor, agora vamos lá. Eu vou usar essa fórmula que eu montei. Eu peguei lá a parte variável, que era 1,50, e o 3,50, que é a parte fixa. E eu só vou observar a pergunta. A pergunta, professor, ele quer saber o preço, ou seja, ele quer que você descubra o y, professor, de uma corrida de 10 quilômetros. 10 quilômetros é a distância, é um valor de x. Então, a pergunta: para x igual a 10 quilômetros, quem é o valor do y? Professor, é só pegar no lugar do x e botar o 10. Então, vai ficar o valor pago, vai ser 1,50 vezes o 10, que é a distância, mais 3,50. Então, o valor pago, 1,50 vezes 10 vai dar 15, mais 3,50. Professor, o valor pago vai ser de R$ 18,50. Fechou? Vocês entenderam? Perguntem, façam as perguntas de vocês. Qual que é a alternativa correta, professor? A alternativa correta, letra B de bola. Por uma corrida de 10 quilômetros, a pessoa vai pagar exatamente R$ 18,50. Prof, para a mesma situação, problema. Já montei o enunciado, já montei a função. Professor, qual que era mesmo? O valor pago, professor, que o senhor colocou lá, era igual a 1,50 vezes x mais 3i. Não é essa expressão, professor? Que calcula o valor pago? Só que essa expressão calculou o valor pago à distância, professor. Mudei a pergunta agora, fiz a pergunta inversa. Eu quero saber qual é a distância, professor. Ele quer que o senhor ache a distância. Ele quer que o senhor descubra um valor de x. Que um passageiro
que pagou R$ 48,50. Professor, R$ 48,50 é o valor pago, é o Y. Então, professor, se eu sei que a minha função que calcula o valor pago é 1,50 vezes x mais 3,50 não é igual ao y? E nessa questão agora, a anterior ele me deu x. Nessa ele me deu y. Vamos substituir aquele 48,50 no y. Vai ficar 1,50. Você já fez comigo questões hoje com esse mesmo raciocínio. É A de André? Sério, Gabriel? Vamos ver aqui. 1,50 vezes x mais 3,50 é igual ao valor do y que ele me deu, que é de 48. Eu até disse a vocês que quando a gente tiver com uma equação, quando tiver um valor do y, sempre vai resultar em uma equação do primeiro grau. Como é que você vai resolver? Professor, que tiver x de um lado, que não tiver x do outro. Vou começar passando aquele 3,50 para o primeiro membro. Vai ficar 1,50 vezes x é igual a 48,50 menos 3,50. Vai ficar 1,50 vezes x. 48,50 menos 3,50 vai dar exatamente 45, professor. Tem que finalizar. Vai ficar 1,50 vezes x é igual a 45, só estou repetindo. Esse 1,50 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 45 dividido por 1,50. Se você pegar a folhinha de rascunho, faz a divisão, 45 dividido por 1,50 dá exatamente 30. 30 o quê? Quilômetros, professor. Então, por uma corrida de R$ 48,50, pagou-se... Desculpa, por uma corrida de R$ 48,50, percorreu-se exatamente 30 quilômetros. Agora sim, deu certo? Certinho, certinho, letra A. Só me expressei mal, mas o resultado e as contas estavam super corretos. Prof, de boa. Tem mais assim para a gente fazer? Tem sim. Olha nessa situação, essa daqui a gente já envolve análise de uma tabela, mas que expressa para mim uma função. A relação, lembra lá dos conjuntos, quando que era ou não era uma função? A história do vampiro e fantasma? Eu tenho aqui duas relações. Essa dessa tabelazinha aqui, professor, ela calcula para mim o volume em função do tempo. Está parecendo aquelas questões da gasolina que a gente colocou. Qual que era o valor pago de acordo, professor, com a quantidade de litros que nós iríamos abastecer? Vamos ler a questão. Ele diz para mim o seguinte: uma bomba retira água de uma cisterna e lança em uma caixa d'água com vazão de 20 litros por minuto. A tabela mostra a relação do volume de água despejado na caixa em função do tempo. Ele está dizendo que em 1 minuto, professor, a caixa lá recebe 20 litros, em 2 minutos 40, em 3 minutos 60, em 4 80, em 5 100 e 6 120. Eu acho que dá para vocês tentarem perceber uma relação que existe. Com o passar do tempo, professor, o que está acontecendo com os volumes? A cada minuto, o que está acontecendo com os volumes? Se você olhar direitinho, a cada minuto o volume dobra. Significa dizer que, se nós considerarmos o volume, professor, como sendo o y e o tempo em minutos como sendo x, eu posso dizer, professor, que o y, que é o tanto de litros de água, é só o senhor pegar 2 vezes, professor, 2 vezes, na realidade 20 vezes, né? 20 vezes, vai ser 20 vezes... Porque para cada minuto, professor, ele até colocou aqui, ó, é de 20 litros por minuto. Então, é 20 vezes o tanto de minutos, professor. Montei. Professor, esse aí não vai ter parte fixa, não? Não, tem. A parte fixa aí vai valer 0, professor. Mas, se eu conseguir montar
esta função, professor, quer ver, tu testa. Se o x for 1, 20 vezes 1 dá 20. Se o x for 2, 20 vezes 2, 40. Se o x for 3, 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120. Professor, a relação que calcula a quantidade de água que vai ser despejada nessa caixa d'água é y igual a 20 vezes x. Não é isso? Prof, olha só. A pergunta que ele faz para a gente é a seguinte. Quantos litros de água haverá na caixa após 2 horas, professor? Eu quero que você lembre que a expressão que calcula é y igual a 20 vezes x. Onde este y aqui, professor, ele representa o volume de água em litros, professor. E esse x aqui, professor, ele representa para mim o tempo em minutos. Só que, professor, ele quer saber em 2 horas. Em 2 horas. Aí eu já tenho que pensar, professor, 2 horas tem quantos minutos? Porque eu não posso botar o 2 ali no lugar do x. Eu sei que o x é o tempo, só que é o tempo na unidade minutos. Professor, se 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem exatamente 120 minutos. É 1.200 mesmo, Gabriel? Acho que é mais, não é não, cara? Acho que é mais, Gabriel. Ah, muito bem. Por quê, professor? Olha, eu vou substituir no lugar do x o 120. Não é o tempo em minutos? Então, o volume de água vai ser 20 vezes o tempo. 2 horas são 120 minutos. 20 vezes 120, professor, vai dar exatamente 2.400 litros, alternativa correta, letra D. Entenderam? Certeza? Vamos que vamos, professor. Olha mais uma, professor. Essa daqui é leitura. É leitura, professor. Ele diz para mim que um vasilhame de água mineral contendo 20 litros foi colocado à disposição dos participantes de um evento. Considerando que os copos com capacidade de 250 ml eram servidos totalmente cheios, a expressão que representa a quantidade de água Y em ml que sobra, que restou, dentro do vasilhame em função do tempo. Então, peraí, professor. Quem é quem aqui? O Y, professor, ele diz que representa a quantidade de água que ficou no vasilhame após ser servido uma quantidade X de copos. Eu sei que um copo tem capacidade de 250 ml. Então, basicamente, como é que eu faço? Ou qual que seria a expressão matemática que calcularia para a gente a quantidade de água, professor, para uma certa quantidade de copos? Professor, a gente pega a quantidade de copos e multiplica pela capacidade de um copo. Aí a gente vai saber quanto de água saiu desse vasilhame de acordo com a quantidade de copos. Prof, então, peraí. Na nossa situação, ele disse que, professor, o Y é a quantidade de água em mililitros, professor. Ele disse que o vasilhame tem um total de 20 litros, professor. O vasilhame tem um total de 20 litros. E esses 20 litros, professor, correspondem a quantos ml? Eu sei que um litro, professor, corresponde a 1.000 mililitros. Se eu tenho 20 litros, eu tenho aqui 20 mil mililitros. Então, se eu tirar um copo, eu vou estar tirando 250 ml. Se eu tirar 2 copos, eu já estou tirando 500 ml. Professor, se eu tirar, professor, 3 copos, 750 ml. Então, o que a gente tira de copo, professor? Olha, professor, o senhor vai pegar Y, que é a quantidade de água que restou, não tem conta, é lógica mesmo. Você vai pegar os 20 mil
litros, menos o tanto de água que o senhor tirou. O que eu tirei de água, professor? O senhor pegou um copo, é 250 vezes o tanto de copos. Então, a expressão que representa para mim o que restou, professor, o que restou de água, é tu pegar o vasilhame todo, professor, que tem exatamente 20.000 mililitros, e subtrair do tanto de água que você tirou nesses copos. Como ele não especificou quantos copos ele retirou, ele só disse que a quantidade de copos era representado pelo X, então para a gente achar o tanto de água que saiu é 250 ml vezes o tanto de copos. A alternativa correta também, né, Gabriel? Letra D de dado. De boa? Certinho? Prof, mais, vamos lá, professor. Olha essa outra, de gráfico, professor. Gráfico, eu acho que vocês também já aprenderam a trabalhar com gráficos. Ele disse para mim o seguinte: uma torneira enche um reservatório com água com capacidade de 1.500 litros, professor. Estando aberta a torneira, o volume de água do reservatório aumenta em função do tempo de acordo com o gráfico acima. Lembre-se que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Prof, estou olhando para o gráfico, já percebi que o gráfico é uma reta, já percebi que trata-se, professor, de uma função do primeiro grau. Professor, se é uma função do primeiro grau, eu já posso até classificar ela pela inclinação, professor. Essa função, ela é uma função crescente. Sendo ela uma função crescente, o valor do A é maior que zero. Após essas observações, o que a gente vai observar? Se a gente já consegue achar o valor do B. Se a gente já consegue achar o valor do B, professor. Professor, o B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. O eixo Y aqui, professor, ele está representando o volume em metros cúbicos. E o eixo X está representando para a gente o tempo em horas, professor. Então, na nossa situação, se eu perguntar, calcula o tempo, ele está pedindo para você achar o X. Se ele pedir para você calcular o volume, ele está pedindo para você achar o Y. Prof, mas onde a reta toca ou corta o eixo Y, eu já tenho ali o valor do B. Professor, neste gráfico, o B vale 0. Neste gráfico, o B vale 0. E, professor, como é que eu faço? Eu posso utilizar o método algébrico ou eu posso utilizar o método geométrico. Professor, faz pelo método geométrico, sabe por quê? O que ele quer que nós encontremos aqui é o tempo necessário para que o reservatório fique completamente cheio. Ou seja, ele quer que você ache o tempo, ou seja, ele quer que você ache o X. Então, se nós montarmos a expressão que relaciona, professor, o volume com o tempo, eu tenho como achar este resultado, essa resposta. Por quê? A questão diz que o reservatório tem capacidade para exatamente 1.500 litros. Só um detalhe, ele deu para a gente a capacidade do reservatório e esse gráfico ele passa para a gente a informação de volume. Então, professor, 1.500 litros equivale, professor, a um volume de 1,5 metros cúbicos. Eu tenho que fazer essa transformação. Certinho? Eu tenho que fazer essa transformação. Mas vamos lá, professor. Se nós formos utilizar o método algébrico, ou melhor, o método geométrico, eu ia desenhar aqui o triângulo, professor. O ângulo está aqui, o ângulo alfa. Aqui o meu cateto oposto é 1, o meu cateto adjacente é 2. Então, o valor do coeficiente angular, professor, é o cateto oposto, não é a tangente do ângulo, é o cateto oposto, que é 1, pelo cateto adjacente, que é 2. Professor, certinho, Gabriel? 0,5. O A é 0,5 e o B é 0. Se eu sei que o Y
é AX mais B, eu vou ter que o Y é o A, que é 0,5 vezes X, mais o B, que é 0. Logo, a função, professor, Y, que é o volume, vai ser 0,5 vezes o meu tempo. O que é que eu vou fazer para resolver aqui, professor? Se eu já encontrei que a função é Y igual a 0,5 vezes X, onde isso aqui é o volume em metros cúbicos, isso aqui, professor, é o tempo em horas, ele disse que o reservatório todo, para encher, tem que ocupar uma capacidade de 1.500 litros. Este 1.500 litros corresponde a 1,5 metros cúbicos. Então, como o volume está em metros cúbicos, eu vou botar 1,5 é igual a 0,5x. Ou 0,5x é igual a 1,5. X é igual a 1,5 dividido por 0,5, professor. Quanto é que dá 1,5 dividido por 0,5? Professor, dá exatamente 3 horas. Ou seja, para que essa torneira, era uma torneira, não era isso? Isso mesmo. Para que essa torneira despeje aqueles 1.500 litros, que corresponde a 1,5 metros cúbicos, serão necessários exatamente 3 horas, professor, para que ele consiga encher completamente esse tanque. Vamos fazer mais uma? Podem perguntar. Deu certinho, Gabriel? 3. Essa aqui, professor, fizemos? Essa aqui nós já fizemos agora há pouco. Professor, olha, mais um. Era aquela mesma do táxi, repeti sem querer. E essa aqui, professor, de gráfico novamente. Ele quer que você ache o valor do A mais o valor do B. Professor, tá fácil, sabe por quê? Ali, o senhor disse para mim que quando for uma reta, eu já posso fazer um monte de afirmação. Primeiro, estou vendo aqui, professor, que o gráfico é de uma reta. Estou vendo, professor, que sendo uma reta, eu já sei que trata-se de uma função do primeiro grau. O cara já me ajudou aqui, já botou já a expressão, ó. Isso é função do primeiro grau. O que mais eu posso observar? Como a reta está inclinada para a esquerda, professor, eu já sei que esta função do primeiro grau, ela é uma função decrescente, professor. Que mais que eu possa afirmar? Sendo esta função decrescente, eu já sei que o valor do A é um valor negativo, é um valor menor que 0. Siga sempre essa ordem de raciocínio. Professor, o que eu devo observar logo em seguida? Eu devo observar onde que a reta corta o eixo Y, onde que a reta corta o eixo X. Professor, a reta corta o eixo Y neste ponto aqui, professor. Onde a reta corta o eixo Y, eu já aprendi que é o valor do meu B. E, professor, de boa, eu já sei quem é o valor do B. O B é 3, sem precisar fazer conta. Professor, mas a gente tem que achar o valor do A. Para nós acharmos o valor do A, professor, eu tenho que ou utilizar o método algébrico, que é aquele que eu vou pegar pares ordenados, ou eu vou fazer pelo método geométrico. Você disse que eu desenhasse um triângulo abaixo da reta. Dá para fazer isso aí? Dá sim. Deixa eu ver se eu coloquei só o gráficozinho aqui. Coloquei. Prof, se o senhor analisar esse triângulo aqui, ó, que está abaixo da reta, só que aqui tem um detalhezinho importante que eu tenho que comentar com vocês. Esse detalhe está relacionado a esta informação aqui, ó. Quando nós nos utilizamos do método geométrico, a gente entende que por estar trabalhando com medidas, o resultado sempre será positivo. Não vai ser diferente agora. Quando eu fizer lá que o A é igual a tangente do ângulo, eu pego o cateto oposto e cateto adjacente. Não é verdade? E vai dar um resultado positivo. Mas para esse caso, o valor do A, você vai ter que acrescentar um menos na frente. Por quê, professor, que eu vou ter que acrescentar um menos na frente? Porque a função é decrescente. Então aqui, professor, na situação, eu tenho
o ângulo formado está aqui o ângulo alfa, professor. Eu vou ter essa distância aqui, que é o cateto oposto. Eu vou ter essa distância, que é o cateto adjacente. Eu sei que o A é igual à tangente do ângulo, professor. Como a função é decrescente, você já pode até colocar aqui que esse A, professor, é menos a tangente do ângulo. Por quê, professor? A função é decrescente. Então, o meu A vai ser menos o cateto oposto, que se você olhar lá é 3, e o cateto adjacente é 2. Ou seja, o meu A vai dar menos 1,5. O valor do meu A é menos 1,5. Decrescente, não é isso, Alencar? E o valor do B eu já sabia, só olhando aqui, professor. Ó, e o valor do meu B é exatamente 3. Se ele tivesse pedido para mim montar a função, eu sei que y é igual a x mais b. Eu sei que o meu y, professor, vai ser menos 1,5x mais 3, professor. Seria essa a expressão que representaria aquela reta, aquela função. Mas a pergunta que ele fez para a gente, professor, foi essa aqui, ó. Ele pediu para a gente calcular o valor da soma do A com B. Outra coisa bem importante é a gente ter cuidado com o sinal, porque se eu errar um sinal, eu vou ter essa soma diferente. Quanto foi que deu o valor do A, professor? Ele não quer isso? O A, professor, nós acabamos de encontrar este A. O A deu 1,5 ou menos 1,5. Então, vai ser menos 1,5 mais o valor do B, professor, que eu já sei na questão, que é 3. Vou ter que fazer um jogo de sinal, vou ter que ter cuidado aqui com o jogo de sinal, professor. Vai ser menos 1,5 mais 3, menos com mais dá menos, quer dizer que nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Professor, a resposta aqui vai dar 1,5 positivo. A alternativa correta, letra C de canal Educação. Vocês conseguiram aprender? Vocês conseguiram perceber, professor, que o meu trabalho, ao resolver, ao interpretar, ou seja, estou na prova, professor, quero resolver uma questão de função do primeiro grau. Qual que é a orientação? Independente da pergunta, monta a lei de formação. Se eu consigo achar o valor do A, o valor do B, gente, se você conseguir soltar esse marca-texto vermelho, se você conseguir achar o valor do A e achar o valor do B, seja pelo método algébrico, seja pelo método geométrico, seja analisando parte fixa e parte variável em questões que não apresentam o gráfico, o que é o teu trabalho posterior? O que seriam as perguntas? Professor, ou ele vai me dar o x, que eu substituo no x, para achar o y. Ou ele vai me dar o y para me substituir no y e achar o x. Quando vai a questão, fornece para mim o gráfico, eu acho mais fácil. Eu não sei se você vai concordar comigo. Por que eu acho mais fácil? Professor, primeiro, eu só olhando para o gráfico, na grande maioria das vezes, eu já consigo ver quem é o B. Só olhando para o gráfico, professor, eu consigo desenhar um triângulo e apresentar, professor, esse coeficiente angular pela tangente desse ângulo. A tangente de um ângulo era só pegar o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Encontrei o valor do A. Olhando para este gráfico, eu também posso resolver outras perguntas e, por eliminação de alternativas, também chegar nos resultados. Tipo, lembra lá daquela questão do lucro que a gente tinha? A gente olhou que o C, professor, era menos 1.000. O B, perdão, C já é função do segundo grau. O B era menos 1.000. Então, a gente olhou as alternativas, já conseguiu concluir que somente a alternativa D era aquela que tinha o menos 1.000. Prof, o que tem mais para a gente aprender, professor? De função do primeiro grau? Nada, meus amores. Com essa aula de hoje, com a anterior e com essa aula de hoje, vocês conseguem pegar o livro de vocês e tentar resolver todas as questões de função do primeiro grau. Pegou? Então, traz aí, tenta fazer, traz alguma dúvida que a gente vai estar esclarecendo. Espero que vocês tenham finalizado, tenham entendido. A gente vai fechando mais uma aula, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus, bom almoço. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.